A gente precisa, como sociedade talvez, se atentar para o fato de que tem um cara que ele faz chover ou manda parar de chover no Brasil. E isso pelo menos é a impressão que eu tenho. Que ele decide muito mais do que deveria. Porque será que... Tem muita coisa, inclusive o afastamento do Ibanez lá, que nem é competência deles, pô. Os caras fizeram o tal da CPI da fake news lá, coloca tudo dentro dessa parada, decide uns bagulho, afasta os caras das redes sociais, bane uma outra galera de Twitter, de YouTube, de não sei o quê, e fica por isso mesmo. E tem uma galera batendo palma. Eu acho que uma hora esse tipo de atitude vai morder a bunda de quem tá batendo palma também, né? Porque é natural, é isso que acontece. Então, é importante a gente prestar muita atenção nisso. O Alexandre de Moraes, independente de como ele tá ali, eu acho que a gente precisa, sim, criticar e ser honesto, eu acho, no que a gente realmente pensa sobre o que tá acontecendo. Porque tem quando é contra o lado A, o lado B festeja. Sim, e vice-versa. Tem toda a razão. Então, assim, e isso é muito perigoso, porque quando volta, e sempre volta, aí já era, meu irmão. Aí o cara já é poderosão, aí sempre foi assim, e não sei o que, já era. Não, e quando você pega e põe, por exemplo, uma lei, você põe um camarada na lei de terrorismo, o sujeito não vai nunca mais sair do Brasil, bicho. Você enquadra um camarada desse, prende sob o argumento de que é lei de terrorismo. O que vai acontecer com ele? Qualquer um desses que foi enquadrado. Então, eu acho que você está certo. Eu só quis fazer uma introdução para dizer, isso acontece por um erro, porque a gente não faz a lição de casa. Se a gente fizer a lição de casa, a chance de acontecer, de você ter uma distorção dessa, porque ele vai ser cobrado na sabatina. Qual é o seu ponto de vista sobre não sei o quê? Você acha que perguntaram? Ele talvez deixasse escapar a visão gelatinosa que ele tem dos direitos, né, das pessoas, do artigo 5º da Constituição. O que é o direito à opinião? Né? O que é a liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão para o senhor, candidato Alexandre de Moraes? Será que perguntaram isso para ele? Duvido. Isso aqui é a questão. Então, na hora em que ele vai mostrar o que ele entende que é liberdade de expressão, claro que liberdade de expressão não é um direito sem limites. Se ela tem que ser definida, é porque ela vai daqui até aqui. Senão ela não tem que ser definida. O ar, você precisa definir, né? Está em todo lugar. Não, a liberdade de expressão vai daqui até aqui. Então vamos combinar que tem uma fronteira entre o que é e o que não é. Você mesmo lembrou. Eles não podem no acampamento ficar pedindo... Você não pode ficar fazendo pregação para algo que é ilegal, o direito dos outros. Criminoso. Exatamente, não pode. Não pode. Então, toda vez que isso acontecer, tem que ter algum tipo de punição, porque senão não tem valor. Agora, ele só aplicou as punições nesse momento. A hora que ele autoriza operações da Polícia Federal, busca e apreensão de bens e bloqueio de bens. Bloqueio de bens é um bloqueio de contas. Precisa tomar muito cuidado. Ele fez uma com o presidente de um shopping grande, da Multiplan, e o dono de um restaurante, sugerindo que eles faziam parte de uma mesma quadrilha. A chance deste empresário gigantesco estar mancomunado com o dono desse restaurante é muito improvável. Né? É muito improvável. Então, eu acho que o teu ponto é válido. Tem que mostrar, tem que apontar, tem que, como você disse, criticar. E se muita gente criticar, talvez a gente tenha uma chance de ver ele entrando na casinha e falando, realmente eu passei do limite. Mas não tem muito mais além disso também, Igor. Né? Vamos combinar que não tem nenhuma ferramenta. E tem uma coisa aí, Igor, os poucos advogados que se manifestaram publicamente com essa mesma preocupação, que é legítima, eles falaram também que tinham dúvidas. Ficaram na seara da dúvida. Olha, eu tenho dúvidas se ele podia adotar esta posição, se ele não precisava ter ouvido isso, se isso não precisava ter sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas acabaram sendo poucos, e também eu acho que a situação é tão diferente e a situação exigia, ou ainda exige, né,
decisões tão sérias e tão importantes, que ele é o único que também botou a cara a tapa. E aí então também fica todo mundo na dúvida e pisando em ovos aí para... E com aquela hipótese, não. Isso é o que a gente sabe do que ele sabe, mas de repente o que ele sabe é muito mais e a gente não sabe, então ele tem mais coisa. Pra mim isso é um outro problema, porque o lance lá da... Quando eles metem essa da CPI da fake news, que é um processo, é uma parada sigilosa, a gente nem sabe por quê, qual foi o que levou o Alexandre de Moraes... Você tá falando do inquérito. Sim, mas não, porque é que ele pega... Por exemplo, ó, o sábado, ou sexta, sei lá, 3 foram expulsos das redes sociais. Foi a Bárbara, eu acho, do Te Atualizei, o Nicolas e o Monark. Foram banidos. Banidos hardcore mesmo, eles não podem aparecer em outras coisas, sabe? Eu não posso chamar o Monark aqui, por exemplo, senão o meu canal vai pro espaço. Aconteceu algo semelhante recentemente. Ou a Bárbara ou o Nicolas, tá? O motivo pelo qual o Alexandre detonou esses caras não é claro, a gente não sabe, porque tá dentro da parada das fake news. Então, assim, a gente não sabe, eu não sei claramente por quê, o que motivou essa decisão. Onde ele errou, digamos assim. Onde ele acertou. Onde ele acertou. Cara, tá. Não, onde ele e Monark errou. Assim. E onde eventual. E se isso é um erro. E se isso é claramente um erro ou não. Exato. Então, assim, isso é tudo muito perigoso, cara. Esse lance esse tipo de decisão, ela é muito forte. Dá pra gente chamar de censura. Se eu não sei os motivos, assim, parece censura. E eu não tô falando isso pra defender o Monark ou a Bárbara ou o Nicolas. É porque isso podia acontecer com qualquer um. E eu ia achar um absurdo igualzinho. Porque é um absurdo a gente não saber o que tá acontecendo de verdade numa parada que o cara que tá suspenso, ele não sabe. Ele imagina, né? O que pode ter motivado essa parada, mas eu acho que isso inflama ainda mais os ânimos e até a própria polarização da parada. Porque como esse tipo de decisão majoritariamente acontece pro lado da galera mais bolsonarista, é um pouco assustador. Que nem quando tava rolando o lance das eleições, tava na época das eleições, começou a rolar várias vou chamar de censura, mas talvez seja um termo exagerado. Tem uma que não é. Que assim, ele começou, não, isso daqui, esse filme não pode, esse filme aqui tá denegrindo não sei o quê, o caralho, não pode, tira ele da rede. E teve um que era um documentário do Brasil Paralelo, que não é um site que eu amo ou que eu gosto, mas eu preciso falar isso, que assim, ele decidiu que um documentário que, se eu não me engano, o nome era Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, o lance da facada, não sei o quê, que ia sair na plataforma do Brasil Paralelo só para os assinantes do Brasil Paralelo. Ele decidiu que esse filme não podia sair. Ele nem viu o filme. Ele decidiu que o filme não podia sair. Ele nem viu o filme porque o filme não tinha sido lançado. Entendeu? Isso é extremamente perigoso. Tem um nome, é censura prévia. Eu acho... Quem bate palma pra isso corre um risco gigante de morder a própria bunda. E isso é que as pessoas não enxergam. E é meio assustador. A censura prévia é inaceitável sob qualquer hipótese. E você só pode... É aquela história de os incomodados vão ter que se mexer, né? Você espera que alguém... Você espera não. Se alguém comete algum tipo de infração, ilegalidade, inconstitucionalidade ou crime, só depois que isso for cometido é que você pode tomar qualquer ação. Eu confesso para você que eu não me lembro, não estou enfurnado nesse caso especificamente. Mas, sem dúvida alguma, a gente teve ao longo desse período a retirada do ar de algumas pessoas, ou de algumas páginas, de algumas coisas, depois que elas aconteceram. Sim, sim. E aí o juiz, seja ele de diferentes níveis, porque algumas decisões também foram favoráveis para cá, outras decisões foram favoráveis para lá, cada juiz adotou sua postura em função daquilo que tinha acontecido. Quando você realmente, antes que algo aconteça, você toma uma decisão, aí é um pouco complicada. Aí fica complicado. Pois é, e é perigosíssimo. Então, o meu problema com... bom, o Alexandre de Moraes, ele me assusta um pouco.
por si só, isso já é um sinal vermelho, na minha opinião. Eu não sei se eu podia estar criticando o Alexandre de Moraes aqui, tá ligado? Tenho medo. E numa democracia isso é um pouco absurdo, né? Afinal, meu trabalho é falar o que eu penso. Então, pô, se eu falo o que eu penso dentro do jogo, se eu falo o que eu penso sem ser criminoso, etc, etc, correr um risco de ser calado é um pouco assustador. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro, e aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí isso tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai, tem várias paradas.